Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e também outras pessoas também podem tentar ajudar através dos comentários. Quer entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente na geração diária de conteúdo sobre pesca. O link também está na descrição do vídeo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre dureza de camarões, dureza basicamente de iscas soft e o que isso impacta na sua pescaria, tá? Parece ser algo tão simples, parece ser algo tão... Muitas pessoas simplificam muito, mas é algo razoavelmente complexo e que a gente tem que colocar na ponta do lápis, né? As questões de custo, benefício, gostos pessoais, preferências pessoais, para que a gente possa definir para onde a gente vai caminhar, tá bom? Então, vou pegar aqui alguns exemplos. Putz, pegar aqui um camarão do Zebalo. Vamos pegar um outro camarãozinho da Roots, vamos pegar uma criatura da China, uma outra criatura da China, camarãozinho da Maré, e é isso aí. Vamos lá, ó. Isso aqui, por exemplo, é o camarão da Roots, tá? Esse é um pérola, tem uma textura intermediária, tá? E aí depois eu vou falar da aplicação dele. Esse é um camarão de plastisol, tá? Esse aqui também é um camarão de plastisol. Esse é da Zebalo. É um camarão já mais duro, tá? Você vê que ele é mais duro, olha. Ele tem menos elasticidade também, né? Ó. E esse aqui tem mais movimento. Aí você pega, por exemplo, um Zebalo de silicone, ó. Ele é bem duro, tá? Bem duro. Você pega, por exemplo, aqui um Maré, esse micro da Maré. Ele também é um camarão bem duro, é que aqui ele usou um shape que ajuda a favorecer o nado do rabo, apesar de ele ser meio duro, tá? Aqui a gente tem uma criatura da China, da Bear King. Ó, que molinha, tá? Aqui uma outra criatura, né, um shedzinho, ó, bem molinho. As da China geralmente são bem molinhas. E aí o que traz de benefício um em relação ao outro, levando em conta essa questão de dureza? A questão da dureza e da flexibilidade, né? Seguem muito juntos, tá? Isso a gente está falando em plastisol e silicone. Elastômero, que é o material da Monster, por exemplo, é um outro material que a gente fala num outro dia, porque ele tem outras características. Ele é um material que também tem borracha, por isso que ele tem mais flexibilidade, por isso que ele é um pouco menos estável, né? Às vezes ele mela um pouquinho, enfim. Melhorou muito, tá? Do que era antes. Tem suas grandes vantagens, mas tem as suas aplicações específicas. Não pode juntar com esse que reage e tudo mais, tá? Então assim, pessoal, uma isca mais flexível, ela tem um nado mais orgânico, tá? Um movimento mais orgânico, e também quando o peixe bate, ele tem uma textura um pouco mais natural. Então o peixe pode às vezes bater, refugar e voltar a bater na isca. Uma isca mais dura, cadê aquele Zebalo? Como esse Zebalo, por exemplo, ó. Se o peixe não bateu da primeira vez e você pegou, muito provavelmente ele não volta, tá? A não ser que ele esteja naquele dia de frenesia alimentar e tudo mais. Vamos sempre balizar pelo dia difícil, tá? O dia que o peixe está mais exigente.
O dia que ele está mais exigente, se ele não pegar de uma vez, ele provavelmente bate aqui e vê que não tem a textura do que é o alimento dele, né? Não, de alguma coisa mais orgânica, e ele não volta, tá? Esse zebalo também, tá? Ele é um pouquinho mais durinho. Deixa eu desligar o alarme aqui. Ele é mais durinho, também ele tem uma tendência do peixe, às vezes, se ele tiver mais exigente, ele não retornar. Então os camarões um pouco mais moles, né? As iscas um pouco mais moles, têm uma tendência de apresentação melhor e no toque uma sensibilidade melhor. Aqui, ó, baiacu já comeu esse pedaço aqui. Agora que eu vi, tá? Machibu, isca muito molinha, rasga fácil. Está aí, né? A questão do equilíbrio e da preferência pessoal. Existem iscas que são feitas para 1, 2, 3 strikes, ou seja, 3 peixes, 3 fisgadas. E que por ela ser tão molinha, ter tanto movimento, ser tão orgânica, ela acaba rasgando mais fácil ou perdendo partes mais fácil. Isso pode ser, além de material, às vezes o design. Eu até mostrei aqui uma isquinha que ela é como se fosse uma minhoca feita de vários anéis, mas que por dentro é um fiozinho bem pequeno, né, do próprio plastisol, que une as partes. Então ela tem um lado muito solto, pessoal, muito orgânico. Mas, fatalmente, o peixe bateu ali, tentou puxar, você vai ficar com um pedaço de isca a menos, tá? Então faz parte entender a questão de dureza do material, né? E durabilidade e taxa de retorno do peixe, tá? Então, o que hoje a gente usa? A gente usa normalmente uma dureza média, tá? Média. Nem tão duro, nem muito mole. Inclusive, são poucos fabricantes que tem camarão muito molinho, né? Porque a preferência do brasileiro, ele não entendeu ainda, né, que uma isca soft, muitas vezes ela vai substituir uma isca viva, não um balde de iscas vivas, né? Então esses bem molinhos, eles têm essa função, substituir uma, tá? Então essa é uma das questões também a serem consideradas. Que mais que eu posso falar sobre elas? O design da isca também vai influenciar em algumas coisas, tá? Quanto mais volume você tiver na isca, isso vai se aplicar muito nas criaturas, você consegue trabalhar com um material um pouquinho mais mole, porque você tem exatamente volume para ancorar mais, né? Então você pega umas flapper, por exemplo, da vida, que tem muitas perninhas, e são bem molinhas, esse material é um material mais mole, é um material bem molinho, para poder ter esse volume todo, e é normal você perder uma perninha ou outra, tá? Por quê? Porque ele é feito para que ele tenha muito movimento, seja muito orgânico, ele chame muita atenção, e quando o peixe bata, ele também tem uma sensação de que é algo parecido com o que ele está acostumado a predar, né? Então isso é importante. Dificilmente você vai ver iscas, criaturas com mais pernas, com mais penduricalhos e tal, de um plastisol ou de um material muito mais duro, porque ele perde aquela questão orgânica que chama a atenção, tá? Então assim, por isso que é preciso entender um pouquinho, né? Por isso que a gente está fazendo esse vídeo, para entender um pouquinho. Poxa vida, tava pescando lá de zebalo, numa cor legal, né? E poxa vida, peixe bate e não voltava mais. Provavelmente
acontecia que o peixe sentia que era um simulacro, que não era natural e sai. Não estou falando mal ou bem de nenhuma marca de iscas, tá? Estou falando da característica que tem. Inclusive o Zebalo de Plastisol, né? Eles são iscas que resistem mais no seu anzol, tá? Resistem mais. Vai demorar mais para rasgar, mas pode ser que o peixe refugue mais também. Iscas mais molinhas têm a tendência de ser um pouquinho uma taxa de retorno melhor, né? E lembrando que quanto mais fino o anzol também, mais fácil de rasgar. Mas quanto mais grosso também, às vezes fica uma montagem muito feia. Então tudo na pesca é uma questão de escolha, é uma questão de gosto pessoal, porém, é uma questão também que envolve entender as coisas, né? Por isso que a gente está aqui todo dia falando sobre pesca, para que as pessoas possam entender um pouco mais os conceitos utilizados, os conceitos que podem ser empregados em cada um dos temas que a gente fala, para que a pessoa mesmo decida e entenda. Olha, o que estava acontecendo naquele dia? Putz, bateu e voltou. Bateu e não voltou. Putz, bateu e arrancou um pedaço fácil. Camarão mais mole, né? O isca mais mole, mas que tem uma taxa de retorno maior. Tá? Então, assim, são muitas as nuances que podem estar envolvidas. Tá? Ó, aqui um outro camarãozinho. Esse aqui é lá do nosso amigo Celinho. Ó, também é uma textura mais intermediária, com shape também que facilita, né? Um shape mais slim, tá? Ó, né? Vamos pegar ele, vamos pegar um Zebalo, ó este, ó Roots. Tá? Esses dois têm uma dureza bem parecida, uma maciez bem parecida. Elas vão ter diferentes shapes, né? Formatos, cores, enfim. É o que muda muito. E alguns mais duros, tá? Não estou falando que A ou B é melhor ou pior. Eu estou falando só, mostrando para vocês o que a diferença de material pode envolver. Infelizmente, eu desconheço alguma marca que, a não ser que você peça e que seja um produtor um pouco menor, ou que tope fazer uma escala menor, né, para você ter um camarão com uma outra textura. Tá? Falar, poxa, eu quero um camarão mais molinho, ou quero um camarão mais duro. Geralmente cada fabricante tem a sua química da textura e, né, dela é difícil o cara parar o operacional para poder fazer. Então aí vai entrar mais na questão do pessoal do handmade, do artesanal, do custom, né? Porque aí você consegue, lógico que isso agrega custo, uma customização, uma adaptação para suas necessidades. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.